dando continuidade à nossa aula inaugural, eu gostaria de convidar o Bertelli, tá? Eu vou deixar que ele se apresente. E ele foi funcionário daqui do IRD, eu tive alguns contatos com ele, e ele vai proferir essa palestra. Ele vai proferir em português, uma palestra está escrita em inglês, tá? Então eu vou solicitar que o Bertelli ligue sua câmera para que a gente possa identificar o Bertelli, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente, porque lá são 6h30, 7 horas da manhã, então ele já está aqui, já treinou comigo como funciona essa página, tá? Então, eu gostaria de solicitar que ele mesmo se apresente. Obrigado, Bertelli. Obrigado pela... Sim, já estou te vendo, tudo certinho. Ok, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É sempre bom voltar ao IRD, até mesmo de forma virtual, vamos dizer assim. Bom, por que essa bagunça de inglês? Primeiro, eu estou ajudando os alunos já no artigo 70. Está escrito lá que o cara tem que saber inglês. Então, eu já estou dando uma forcinha logo no primeiro dia. Vocês deviam me agradecer por causa disso. Segunda coisa é a seguinte, por que está escrito em inglês? Porque eu trabalho no Laboratório Nacional de Los Alamos e qualquer coisa que saia de lá, eles querem saber o que é, porque o que você vai falar. Então, eles sabem o que eu estou falando para vocês e eu recebo um númerozinho, que é esse númerozinho LA que está aqui, que me permite dar essa palestra publicamente. Então, é por isso que por isso que está em inglês. E também, né, o artigo 70, né, afinal de contas, é muito importante, vocês têm que saber inglês. Bom, como vocês podem ver aqui o título, a evolução da dosimetria interna. A dosimetria interna nada mais é do que um pedaço desse grande bloco aí da proteção radiológica, né? É um pedaço importante, ele tem adquirido mais e mais importância durante os anos. Então, eu vou falar sobre a evolução dos modelos metabólicos e dosimétricos da ICRP. Para quem não sabe, a ICRP é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Bom, onde isso entra? A ICRP é a comissão onde eles recomendam as melhores, todas essas evoluções, todos os últimos conhecimentos que você pode ter dentro da área para serem aplicados pelos países membros. Então, isso é colocado como proposição científica para a IAEA, para a Agência Internacional de Energia Atômica, e a partir de lá faz as recomendações. Como eu estou falando, são recomendações da ICRP, os países não têm necessariamente que seguir o que eles recomendam, mas fica muito mais fácil para você poder fazer comparações entre países ou até mesmo provar, em termos de fórum e várias outras coisas, que você segue as últimas recomendações científicas. Eu estou esquecendo aí, o Guilherme pediu para eu me apresentar, eu não quero perder muito tempo com isso. Eu fiz mestrado no Instituto Militar de Engenharia em Engenharia Nuclear, acabei em 80. No final de 80 para 81, eu entrei no IRD, e o meu mestrado foi nessa área. Então, quer dizer, eu estou nessa brincadeira de dosimetria interna há mais de 40 anos. Eu sou velho. Naquela época, eu entrei no IRD, os dinossauros cruzavam com a gente, era uma maravilha. Aí, bom, continuei nessa área no IRD por muito tempo e gostei muito. Vocês vão ver por que eu gostei dessa área. E meu doutorado também foi nessa área. Até um dia eu senti que podia fazer um pós-doutorado no exterior. Eu tinha recebido alguns convites. E aceitei. E acabei indo para o exterior, voltei para o IRD, fiquei 3 anos no IRD entre 95 e 98, quando eu recebi um outro convite e pude sair. E, bom, sou mais um fora do Brasil. Mas eu sempre procuro voltar para o IRD, já voltei várias vezes, via agência, sempre tem algum tipo de colaboração e eu gosto muito. Bom, então, vamos continuar aqui na dosimetria interna. Então, o que a dosimetria interna a gente pode chamar de uma intersecção de disciplinas.
Então, você tem fisiologia, anatomia, física, matemática, ciência de computação, e tem gente que chama a arte da dosimetria interna. Quer dizer, o que eu posso dizer com isso? Dosimetria interna significa o seguinte: você quer saber a dose ou o risco que uma pessoa tem por ter inalado, ingerido ou, por acaso, um ferimento de material radioativo que tinha entrado na pessoa. Então, é radiação por dentro da pessoa, por isso que é interno. E você, obviamente, não pode colocar nenhum detetor dentro dessa pessoa, a não ser que você dê uma de doutor Silvana e você abra a pessoa e tira um órgão de dentro dela. Normalmente, você não vai fazer isso, né? Então, o que você faz? Você procura medir a incorporação do material radioativo, direto ou indiretamente. Diretamente seria se você conseguisse colocar um detetor sobre os órgãos, por exemplo, a incorporação de iodo radioativo vai para a tireoide, ou, se você não consegue medir, você vai ser via fezes ou urina. Normalmente, urina é mais utilizada. Quando você tem radiação alfa, ela não sai fora do corpo. Sem dar nenhuma ideia assim, aterrorizante para vocês, mas quando vocês viram, devem ter notado, não sei, em 2007 ou 2006 para 2007, teve o assassinato do Alexander Litvinenko em Londres, que são uns caras poluíram lá, botaram polônio 210 no chá, provavelmente no chá dele. A ideia era exatamente essa, né? Que ele morresse com sintomas de leucemia, qualquer que seja, e que não associassem esses sintomas à radiação, né? Então, foi radiação alfa e difícil de detecção. Bom, então, o que mais você pode usar nessa dosimetria interna? Se você quiser, por exemplo, estudar o metabolismo do radiofármaco, que é uma coisa muito interessante, né? Vários radiofármacos são formados e aplicados na medicina, então você precisa fazer uma modelagem metabólica desse material. Você pode usar para estabelecer limites de dose, por exemplo, em situações ocupacionais, quem trabalha com radiação, ou até mesmo ambientais. Quer dizer, qual é o limite que você quer estabelecer? É proteção da fauna, da flora, da propriedade que está lá dentro, da pessoa que está lá dentro. Você estabelece esses limites e, a partir desse estudo que você faz dentro dos vários compartimentos que você pode usar do meio ambiente, também o ser humano é mais um daqueles compartimentos que estão nesse jogo todo que você estuda. Por exemplo, também você pode fazer estudo de comportamento de elementos estáveis. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na cidade de Flint, lá em Michigan, um pessoal fez uma besteira, eles quiseram fazer uma limpeza na parte de suprimento de água da cidade, e eles acabaram colocando uma substância que corroeu os canos por dentro, e a tubulação era velha. E aí uma grande quantidade de chumbo foi para essa água. E então as pessoas acabaram se poluindo por chumbo. E não era radioativo, né? Só que o modelo que você usa para chumbo radioativo, ele pode ser tranquilamente aplicado para chumbo convencional, chumbo não radioativo. Você não está pensando na radiação, você está pensando na farmacologia, né? Na distribuição biocinética desse material dentro dos órgãos, né? E é isso. Então, você tem várias aplicações. Vamos ver algumas delas e por que ela evolui. Vamos lá. Aí tem os componentes básicos de cálculo de dose, né, que você vai ter, que normalmente é utilizado em dosimetria interna. Você tem modelos metabólicos que descrevem incorporação, distribuição, retenção e excreção de nuclídeos no corpo. Conforme eu já falei, pode ser também modelos que você pode escrever o material convencional. Você tem modelos dosimétricos. O modelo dosimétrico nada mais é do que um boneco, vamos colocar assim, de características humanas, como vocês vão ver daqui a pouco, onde você não tem metabolismo. Você tem os órgãos muito bem descritos geometricamente e você pode simular a deposição do material radioativo num daqueles órgãos e saber qual é a fração que atinge aquele órgão e vários outros órgãos. Então, a partir daí, você estuda como essa radiação é absorvida pelos outros órgãos. Então, através do metabolismo, por exemplo, se você vai fazer o metabolismo, vai mostrar, quando você faz o estudo metabólico, a simulação metabólica, vai te mostrar como isso é distribuído, e a partir dessa distribuição, o modelo dosimétrico te ajuda a saber, uma vez esse material tendo se depositado num órgão-fonte, qual é a dose que ele pode causar em todos os órgãos em volta dele. E você normalmente usa um sistema de limitação de dose, que é importante. Bom, aqui.
Por exemplo, esse aí é um filme, não vai atrás do título das Garotas do Rádio, não, que você vai pegar outro filme, isso aí é o Rádio Radioativo. Está passando esse filme aí na internet, e isso, por exemplo, foi uma das primeiras indicações da importância da dosimetria interna. O que eu estou mostrando lá em cima tem essa citação aí da publicação número 2 da ICRP, né, Comissão Internacional de Produção Radiológica, e onde eles viram o seguinte: o que é importante dessa frase que está aí é que essas meninas, mais ou menos de 1926 até 1928, trabalhavam pintando ponteiro de relógio e pintando esses mostradores do relógio. Só que elas solução era radioativa, elas molhavam o pincel na boca para fazer bem fininho, para poder fazer o número direitinho. Ninguém tinha falado para elas que o rádio era tóxico. Então, com isso, várias meninas começaram a apresentar sintomas de câncer ósseo, né? E a partir daí, um grande problema aconteceu, né? Então, você vê, a partir desses estudos, por exemplo, depois dessa época, um homem muito importante chamado Robley Evans, ele pegou esse caso e também fez experiência com animais e levou lá para o MIT. E, a partir de lá, eles conseguiram estabelecer uma correlação entre a quantidade do corpo, que você vê aqui, esse body burden, a quantidade no corpo, por exemplo, de 0,1 microcurie, isso é uma medida de atividade de rádio, que dose que corresponde. Então, foi a primeira vez que se conseguiu fazer uma correlação entre quantidade do corpo e dose, e sabendo qual é o órgão, que é, no caso, o osso, que o efeito seria causado. Então, foi a primeira vez. Então, por causa dessa correlação, tudo que veio a partir daquela época era tudo com relação ao rádio. Quanto mais ou menos tóxico aquilo era com relação ao rádio. Então, nessa época, existia um grande número de, em termos de higiene de radiações, não produção radiológica. O pessoal que fazia higiene de radiações, o pessoal que vai para campo, mas com proteção a produtos não radioativos, eu quero dizer assim, em ambientes. Então, era essa a mentalidade da época. Não tinha mentalidade de produção radiológica em si. Essa mentalidade veio crescendo a partir daí. Bom, vocês podem assistir esse filme, está na Netflix, vocês vão aprender bastante com ele. E, a partir daí, bom, você precisa, então, para calcular a dose, você poder fazer a simulação, você precisa de um homem de referência. O homem de referência, para mim, tem duas definições. Uma que a minha mulher diz que eu estou muito longe de ser, aquele homem de referência, que seria o sonho dela. A outra seria uma pessoa que tenha características metabólicas e fisiológicas definidas. Quer dizer, você define um cara, representante médio da população, homem, mulher ou criança, e a partir dali você vai definir como a dose calculada para aquela pessoa. Então, a dose não é calculada para você, é calculada para um elemento representante daquela faixa etária. Bom, continuando isso. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: a evolução da dosimetria, seja ela interna ou externa, ela ocorre por duas razões. Ela ocorre se você, no caso da interna, se você tem maior conhecimento sobre metabolismo, processos metabólicos que você pode ter conhecido, ou se você também tem maior conhecimento sobre órgãos que tenham sido afetados. Por exemplo, aqui você tem revisões que são periodicamente feitas pela ICRP sobre tecidos em risco. Então, você tem uma aqui, ICRP, publicação 26 de 77, você tem a 60 de 1990 e tem a 103, que é a última que fizeram de 2007. Então, esses foram os órgãos reconhecidos como tendo risco. Você percebe que em 70, você não tinha o estômago, o esôfago ou o cólon reconhecido como como órgãos que estivessem em risco de radiação. Então, o modelo para esses órgãos era assim, um modelo simples, não precisava de muita sofisticação. E, por outro lado, por exemplo, você vê que já em 2007, coloque-se, por exemplo, a mucosa oral como um órgão de risco, para ter câncer de mucosa oral. Então, esse risco é risco para câncer. Então, o que você percebe é que você precisa, então, mostra aqui a necessidade de você descrever esses órgãos metabolicamente, dosimetricamente, de uma forma mais pormenorizada. Né? É o que está mostrando aqui nessas coisas. E aqui, essa lista do resto, eles agrupavam órgãos que simbolizassem o resto do corpo para você colocar, e órgãos específicos, como eu já mostrei para vocês desse lado. Então, estou mostrando aqui
que para adiante eu vou precisar ter uma descrição melhor de órgãos associados ao sistema gastrointestinal, por exemplo. Então, isso o que me mostra? Me mostra, por exemplo, como é que é o modelo genérico, né, de incorporação de radionuclídeos. Você tem um modelo de entrada por inalação, por exalação, né? Você tem aqui, mostra o compartimento do sangue, fígado, a circulação sanguínea é feita por aqui, a excreção pela biliar, através do sistema gastrointestinal e fezes, aqui mostra o processo de ingestão, e aqui também, por ferimento e várias coisas. E aqui outros órgãos. Esses outros órgãos podem ser, depende do que você está estudando. Se for um material que se deposita na tireoide, como o iodo, esse outro órgão é a tireoide, ou pode ser o esqueleto, pode ser qualquer tipo de órgão que tenha deposição preferencial para aquele material que você está estudando. E você veja que também tem urina. Então, eu tenho que descrever, de preferência, esse tipo de modelagem aqui e esse aqui, porque eu vou coletar, provavelmente, a amostra de urina e tentar interpretar quanto entrou no corpo. Então, é bom que eu descreva de uma forma decente essa parte, né? A parte da excreção. Então, como isso evolui? Evolução, por exemplo, do sistema respiratório. Esse aqui é um modelo do sistema respiratório que está mostrado aqui como ICRP-30, 1979, mas na realidade ele é de 1966. Se você abrir uma publicação da Health Physics Society, existem essas revistas da biblioteca, de volume 12, e você vai ver esse modelo lá colocado, né? Então você mostra deposição na região nasofaringeal, aqui a tráqueo bronquial, que vai até a ponta dos bronquíolos, e aqui a pulmonar, né, que seria o saco alveolar. Então, você vê aqui, mostra, já naquela época, existe essa migração para cima, que são os alvéolos, né, desculpa, o transporte ciliar, e você vê também aqui uma retenção nos nodos linfáticos, e aí, a partir daí, indo para o sangue. Foi para o sangue, distribuiu para o resto do corpo. Ou veio para o sistema gastrointestinal, também distribui. E isso é o quanto eles achavam que, em média, uma partícula, o tamanho da partícula deveria ser, naquela época, 1 micron. E aqui também, nem todos os materiais são iguais. Então, alguns eles classificavam com classe de dias, semanas ou anos, e a partir daí eles associavam a solubilidade. O material muito solúvel em líquido pulmonar, ele é classe de dias, vai embora rápido do pulmão. Se ele é razoavelmente solúvel, seria classe de semanas, e muito insolúvel, então ele ficaria retido no pulmão por mais tempo, como urânio, como plutônio, então ele é colocado como classe Y. E assim um modelo simples de posição, retenção e transporte para outros compartimentos. Outra coisa que você nota, você não tem 4 pulmões, você não tem 4 trabeculares. O que isso mostra, esses quadradinhos mostram a representação do transporte, quer dizer, que tipo de metabolismo ocorre que merece ser representado, é o que você vê nessa figura, né? Aqui, então, por exemplo, quando você consegue ver o pulmão, né, e realmente tentar associar vários e vários órgãos, a SRP fez essa revisão em 1994, através da publicação 66. Essa publicação ela é bem grossa, bastante completa, e onde eles propuseram outro modelo. Então, agora, esse modelo é mais sofisticado. Ele vai mostrar, por exemplo, aqui também vários compartimentos, que, por exemplo, aqui existe a deposição dos alvéolos intersticiais, mas eles notaram 3 tipos diferentes de retenção, uma retenção mais rápida, uma intermediária, uma mais demorada, subindo também, né, de dentro do pulmão para a parte nasofaringeal, e você vê também, existe aqui uma migração que vai para os nodos linfáticos. Então, isso mostra, isso quando o material está envolvido em muco, então ele, pulmonar, ele tem um outro tipo de metabolismo, onde ele é sequestrado aqui para os nodos linfáticos torácicos, por exemplo. E aqui você percebe essa migração para cima e depois você sobe, você às vezes engole e vai para o sistema gastrointestinal e aí para o resto do corpo. Eles redefiniram o tamanho médio de partículas que você encontra normalmente em ambiente de trabalho de 1 para 5 nessa época. Bom, muito bonito, mas aqui cadê o sangue? Não tem sangue nenhum aqui, só está mostrando o transporte mecânico, né? O material depositou e ele sobe pelos compartimentos do sistema respiratório.
Então, o sangue ele é colocado aqui. Cada compartimento daquele eu posso representar pelas partículas do estado inicial. Então, um pedaço do que está lá, ele é prontamente absorvido para o sangue, de uma maneira rápida, e um outro pedaço ele se torna envolvido, né, no líquido pulmonar, então ele adquire outro tipo de característica de solubilidade, e ele tem uma solubilidade mais lenta. Então, da mesma forma com que eles colocaram dias, semanas e anos, aqui eles colocam essa classificação de solubilidade de materiais, em que alguns materiais são rápidos, vão embora rapidamente, outros têm retenção moderada, outros têm uma retenção mais lenta, mas agora mais pormenorizado com a introdução de outros compartimentos, né, que te mostram outros tipos de processos que podem acontecer lá dentro, uma evolução. Por exemplo, a evolução do sistema gastrointestinal. Esse é o sistema gastrointestinal que existia também, está escrito aí em 79, aqui em cima, mas ele também é de 66, da mesma publicação. Então, aqui mostra um diagrama simplesinho, né, do sistema gastrointestinal, e aqui mostra como eles fizeram. Então, aqui temos o estômago, né, que está aqui, aí o intestino delgado é onde você entra e tem essa estrutura aqui menor. Aí você tem aqui desse lado o intestino grosso superior, que seria o cólon ascendente e o cólon transverso. Aí você tem o intestino grosso inferior, que seria o cólon descendente até o reto. Então, é assim que eles determinavam naquela época. Uma coisa simples. Como é que o cara fez aqui para definir esses modelos e como é que ele tirou esses números que estão aqui que eu vou explicar? O cara pegou e deu vários tipos de comida para as pessoas, com mais pesadas ou menos pesadas, e a pessoa estava realmente sem comer nada por muitas horas, né? Então, o que ele fez? Ele pegava o estetoscópio e esperava ouvir o movimento peristáltico dentro do intestino naquela passagem, e aí ele anotava. Então, com isso, por exemplo, eles colocaram, chegaram à conclusão, um cara chamado Eve, você tem o estômago, o tempo de retenção médio lá dentro de 1 hora, o intestino delgado é de 4 horas, o grosso superior seria de 13 horas e o grosso inferior de 24 horas. Então, por aí você vê como ele fazia esse tipo de... como isso foi feito na época, né? Esse tipo de determinação. E admitia-se também que a única absorção que havia da comida, vamos colocar assim, ou do que estivesse no conteúdo gastrointestinal, fosse a absorção ocorresse apenas no intestino delgado e mais nada. Bom, lembra que eu falei lá, né, que com o tempo eles notaram que o esôfago, o cólon, tinham fatores de risco específicos. Então, aqui você tem que, então, fazer um modelo que enxergue essas coisas, né, que tenha em consideração essas coisas. E aqui, claro que você consegue mais dados de várias pessoas ou de animais, então o que acontece no final, você tem, voilá, um modelo mais sofisticado. Esse é o modelo do trato alimentar, né, da ICRP, de 2006, onde você vê bastante sofisticado. Lembra que tinha um câncer na mucosa oral? Ele está aqui. Por exemplo, se você tiver um material na cavidade oral e ele for depositado aqui, isso pode ocorrer. Até a deposição em dente, você tem as glândulas secretoras que vêm do sangue e secretam para dentro do sistema gastrointestinal. Você tem aqui aqueles compartimentos um pouco maiores agora. Você não tem 2 esôfagos, não, você só tem um. Mas, porém, aqui o que mostra é que você tem um transporte rápido e um transporte mais lento, né? Então, quando você engole a comida, até isso eles determinaram aqui. Determinação da veia portal, determinação da artéria hepática, tudo que eles puderam colocar, eles colocaram aqui. E ainda mais, eles colocaram também a secreção, a parte de secreção do pâncreas, por intestino delgado e todos os outros processos que você pode ter. Ah, você mede tudo isso? Não. Então, como é que você coloca tudo isso? Quer dizer, propôs-se o modelo. Você não tem dados de todas essas informações ainda, mas essa é a forma mais adequada que eles acharam para propor o modelo. Enquanto isso, você usa os parâmetros dele que você tem. É assim que se faz cálculo de dose na atualidade. Bom, continuando então, a evolução de modelos sistêmicos é a mesma coisa. Sistêmico significa tudo que não é respiratório ou gastrointestinal. A gente chama de sistêmico. Então, por exemplo, aqui, para a publicação 30 de 1979, isso aqui é um modelo de urânio, tá? Só a parte que vai do sangue para os outros órgãos.
Você não tem dois ossos, você tem dois rins, mas isso não quer dizer nada. O que mostra aqui é a retenção, tem um rápido de retenção no osso, de 20 dias, de meia-vida biológica, e aqui um termo mais longo, né, de retenção no ósseo. Aqui você tem um saco que colocaram todos os outros órgãos estão aqui dentro, e com uma parte com retenção mais lenta, e outra mais rápida, e outra mais lenta, e por aí vai. E aqui a excreção urinária. Então, é uma forma que você achava, que você, através de coletar a urina, você poderia voltar e, através dessas simulações, de ver quanto é que o cara incorporou. Mas fica muito simplesinho, né? Quer dizer, a realidade existe recirculação, existe muita coisa associada nisso. Pois é, então, o que eles fizeram, já em 1994, eles propuseram esse modelo. Então, como se sabe, por exemplo, para actinídeos e tório, para essa classe de materiais, sabe-se que existe uma deposição bastante grande, que é muito importante para você descrever direito o esqueleto. Então, aqui existe osso trabecular e cortical, existe a superfície óssea, existe a medula óssea, e com recirculação de volta ao sangue. Você vê o fígado, que também você só tem um fígado, aqui você tem uma circulação de entrada e saída do material de dentro do fígado, seria um metabolismo mais rápido, e aqui a descrição do metabolismo mais demorado, também de volta ao sangue. Como eu falei, você tem que descrever essa parte de excreção urinária muito bem feita. Então, existe o rim, com a filtração glomerular aqui, existe a passagem, né, pelo caminho urinário, descrição de bexiga e urina. Você tem aqui os outros órgãos que fazem parte. Então, aqui é um saco, vamos colocar 3 sacos, onde você coloca todos os outros órgãos que não estão descritos aí, e você os estuda através do metabolismo rápido, intermediário e lento. Como hoje a aula inaugural, eu estou sendo bonzinho com vocês, não estou mostrando equação nenhuma, número nenhum. Isso aí, para você descrever isso, você junta todos esses modelos, acopla um no outro, e você estuda por um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. E é um sistema meio chato de você estudar, porque você está lidando com valores de retenção muito longa por um lado e muito rápida por outro lado. Então, se o sistema que você usar para resolver essas equações não for robusto o suficiente, você não chega a lugar nenhum. Outro detalhe também, quando você estuda uma cadeia radioativa, esse sistema de equações diferenciais, eles chegam a 900 compartimentos. Quer dizer, é uma coisa grande, onde você tem que ter o sistema, que já te falei, robusto, né, para você poder realmente resolver essas equações e ir para frente. Bom, então agora, se eu falar aqui de modelos... não, ainda pensei que não são os modelos dosimétricos. Isso aqui, por exemplo, é uma forma que você pode ver se o seu modelo está bom. Você vê aqui várias medidas com animais, aí, de repente, opa, humano, pronto, já chegou alguma sociedade que vai me impedir de falar, porque eu estou falando de dados em humanos. Essa parte de humano realmente existia. Isso aí, o urânio e a parte de plutônio foi estudado durante a guerra. Então, eles queriam saber o metabolismo disso, porque sabiam que, né, algum lado ou outro estava desenvolvendo a bomba. Então, por essa razão, pessoas que estavam morrendo, elas injetaram nessas pessoas realmente o material, o urânio solúvel, por exemplo, e coletavam urina dessas pessoas, e quando elas faleceram, órgãos foram coletados e foram estudados. Então, existem publicações famosas a respeito disso, de estudos que foram feitos, não muito bem-vindos, obviamente, nem politicamente corretos para o dia de hoje, mas foi feito. E aqui você vê, então, vários dados, e você vê se o modelo, tem vários outros modelos que passam por aqui, 3 modelos, mas esse último, que é mostrado aqui nessa curva cheia, é o que melhor passa dentro dos pontos. Além disso, isso aqui para representar, por exemplo, os dados de esqueleto, a mesma coisa para dados de rim. Se você tem que ver que o seu modelo tem que ser bem robusto, porque ele tem que saber descrever direitinho coisas que associam a 0,1 de dias, quer dizer, 2 horas depois da incorporação, até mais de 3, às vezes 10, às vezes 20 anos após a incorporação. Então, o modelo ele tem que ser elástico o suficiente, bom o suficiente, para descrever interpretação de dados que foram coletados muito tempo depois ou pouco tempo depois da incorporação. É mais um problema que você tem. Muito bonito, por sinal. Bom, agora os modelos dosimétricos. Os modelos dosimétricos nada mais são do que isso aí, por exemplo. Você tem uma representação de um cara em pé e os órgãos são colocados através de equações e essas equações mostram uma pessoa em pé e você pode fazer uma distribuição do material depositado num órgão como esse, tendo como alvo outros órgãos.
Houveram evoluções, que por causa da hora é que eu não quero me adiantar muito, mas houveram evoluções para modelos de voxel, onde você representa em vários cubinhos, modelos híbridos, onde você passou a representar por equações que se usa muito em computação gráfica, né, que chamam-se Polygon Mesh. Houveram essas evoluções, e a partir daí você teve essa promulgação dessa publicação número 110 da SRP, com os novos Phantoms, que são feitos por cubinhos, e, como você vê, não tem nenhum metabolismo aqui. É você representar e você calcular qual é a fração, como é que é o transporte da radiação dentro desses órgãos até morrer num outro órgão, ou até ser escapar do corpo, né? O que você faz por método de Monte Carlo. Representações, por exemplo, específicas da cavidade oral, né, que os outros modelos que eu mostrei dosimétricos não contemplam. Representações, por exemplo, que se você quiser calcular a dose em esôfago, então você vê essas linhas finas pretinhas aqui, são os que mostram as camadas de célula em risco. E aqui essa parte azul é por onde passa a comida. Mas você só quer calcular a dose naquela camadinha pequenininha. Bom, em relação às observações e evolução de modelos, a gente pode ver que a biocinética e os modelos dosimétricos estão se tornando cada vez mais e mais realistas, né? E também os modelos não são só desenvolvidos para adultos, né? Como você pode ver, se você tiver pessoas em volta de instalações nucleares, eles podem ser impactados. Então, você tem que desenvolver para todos os grupos, né? Todos os grupos. E também, por exemplo, vocês já ouviram falar do acidente de Goiânia? Quando houve aquele acidente, impactou pessoas de várias faixas etárias. Por isso que esses modelos também são desenvolvidos para essa coisa. Aqui, por exemplo, também descrição de anexação dos nódulos linfáticos, né, para melhor representar a dosimetria. Você tem várias coisas. Aqui a família inteira, a família da Universidade da Flórida, né, modelos dosimétricos para isso. Aqui, como você pode ver também, a representação de feto, né, separação de órgãos, para você poder estudar a dose de feto. Então, são modelos matemáticos, e eles descrevem muito bem as características do material, do tecido que estão lá dentro. É uma área muito bonita. E aí, você vê aqui, por exemplo, esses são os modelos de voxel, que parecem um monte de Lego empilhado um em cima do outro, e aqui os modelos mais modernos, né, uma característica mais lisa, né, mais bem descrito, a parte dosimétrica deles, a anatomia, desculpe. Bom, e finalmente, eu quero desejar a vocês todos o melhor, que vocês tenham muito sucesso no que vocês estão fazendo. É muito importante o que vocês estão fazendo. Essa área é bonita e necessita de gente. Mas eu sou aquele velho chato, eu queria deixar alguns conselhos, se conselho fosse bom a gente venderia. Rapidamente para vocês, seja humilde e autocrítico. Vocês têm falha nas formações escolares? Também têm. E vocês têm que remediá-las, para que elas não fiquem uma bola de neve. Mestrado e doutorado, você não quer mais passar de ano, não. Você quer aprender. Você quer aprender e ser um cara da área, bom. Você estude bastante, seja crítico, discuta com pesquisadores do IRD e de fora. E observe que áreas você gostaria de atuar e quais necessitam de atenção. Você pode se apaixonar por alguma coisa, mas se ninguém se apaixonar pela coisa que você se apaixonou, vai ser muito difícil você conseguir algum lugar para trabalhar. Então, coisas que necessitem de atenção. Pesquisa bibliográfica não é Wikipedia, todo mundo gosta de ir lá, né? Mas você tem que ir até as origens. E olha, eu posso dizer a vocês que tem muita coisa boa que foi publicada antes mesmo de você nascer. É bem legal. Vença essa barreira da primeira publicação científica. É um parto, é uma coisa horrorosa, até que você... aquela revista é difícil, tem revisor, eles não vão deixar aprovar. Não, você vai fundo, procura aprovar. E outro detalhe, se você quer realmente ingressar na área científica, a sua carreira vai ser baseada em publicações, e não na sua garganta. Não adianta você dizer, eu fiz, eu aconteci. As coisas não funcionam assim num fórum científico. E mestrado e doutorado, amigos, você não é expert em nada. Quer dizer, você agora, sim, o mestrado e doutorado, você prova que você pode fazer algo inusitado, que tem consistência, que pode ser publicado. Isso já é uma grande coisa. E a partir daí, ok, você está começando a sua carreira científica. Por enquanto, você deu o start nela. Achei muito legal. Bom,
uma vez você tendo atingido esse ponto, você acredita em você, sim, você pode fazer trabalhos importantes a nível internacional. Eu fiz de olhar e ler, e aqui estou eu. E procurem ir para fóruns internacionais discutir suas ideias, não fica só no nicho entre vocês, procurem se abrir para o resto do mundo. E olha, você tem muita sorte, porque hoje você tem videoconferência, como nós estamos tendo hoje aqui, na minha época não tinha, você tinha que ir lá e defender na unha e dente. E mais uma vez, boa sorte e muito sucesso para vocês, e parabéns por terem me aguentado por 30 e mais minutos, que eu excedi um pouquinho no meu horário. Muito obrigado e sorte para vocês. Obrigado, Bertelli. Além disso, ainda vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo, vou abrir para no máximo 2 perguntas que alguém queira fazer para você. Tá? Então, quem quiser fazer pergunta pode abrir o microfone e fazer pergunta para o Bertelli. Eu vou até pedir desculpa um pouquinho a Elaine, porque eu acho que... Eu invadi o horário. Não, eu acho muito, muito legal. Nós temos essa liberdade, tá? Então não dá para a gente fazer isso. Tá? Então, mas no caso aqui, todo mundo só está te dando parabéns. Tá? Ok, então, não há perguntas? Tem uma pergunta aí, Guilherme. Por favor, aponta aí para o nosso amigo o Bertelli aí, colega, companheiro aí antigo do IRD, né, de muito tempo. Um prazer muito grande, Bertelli, ter junto com você aí. E parabéns aí pela sua exposição, assim, mais uma vez, né, mostrando o seu brilho, né, a sua capacidade, né, e seu profundo conhecimento. A pergunta é a seguinte, Bertelli. Como é que você enxerga hoje o IRD e qual o conselho que você daria para um direcionamento futuro? Uau! Tá. Eu não vou dar aquela de Rolando Léo, de sai por aqui, sai por ali, mas a verdade é a seguinte, eu não estou no IRD, né? E às vezes eu me considero um cara que ainda fala português, né? Não estou vendo a realidade de vocês. Mas o que eu acho é o seguinte, tem que se preservar, né, o que tinha, sei lá, quando eu saí, por exemplo, esse conhecimento tem que ser preservado. E isso é um problema que ocorre aqui também nos Estados Unidos. As pessoas saem e eles têm um problema de tentar manter na área. Então, por exemplo, eu estou para me aposentar, talvez esse ano aqui, é o que está mostrando. E já 4 anos atrás já contrataram 2 caras para me substituir. Então, quer dizer, os caras já pegaram tudo, já estão fazendo, eles já são meus chefes, inclusive. Eles têm 30 anos. Então, a importância é essa, né? Quer dizer, você continuar com as coisas. Outra coisa também é que a produção radiológica em si, na minha opinião, é uma área eminentemente híbrida, né? Você tem a parte científica para você justificar o que você faz, mas eminentemente você aplica nas coisas. Quer dizer, quando acontece um Goiânia, por exemplo, quando acontece um acidente qualquer, ou por exemplo, aqui, eu trabalho num laboratório que tem 13 mil pessoas onde eu trabalho, né? Então, às vezes, muito raramente, uma pessoa se machuca e fura a mão e entra plutônio nela. E o que eu faço? Então, eu faço parte desse grupo que assessora, que avalia, então, o DTPA para descontaminar, que é uma coisa eminentemente prática que você tem, mas baseado naquilo que você estudou. Então, isso eu acho que o IRD tem que ser. Quer dizer, além de manter a parte científica, está pronto para servir a sociedade quando ela precisa de você, né? Através, por exemplo, das inspeções, se vocês estão fazendo inspeções, se não faz inspeção, mas, não, o que se conhece sobre radiação hoje, sobre aquele material hoje, ou sobre aquele irradiador, o que quer que seja, é essa. Então, entendeu o que eu estou dizendo? Essa, servir a sociedade assim como é feito. Essa história de, sei lá, estudar, porque eu vou estudar o metabolismo, de não sei o quê, porque é bonito, isso acabou. Esses cursos daqui estão fechando, não existe mais. Existem muito poucos cursos que estudam, por exemplo, sem nenhum objetivo prático, vamos dizer assim. É isso que eu espero do IRD, que continue, que siga isso que eu acabei de falar agora, que sirva a sociedade. É o que eu espero. Ok, Bertelli, obrigado pela apresentação. Eu vou agendar via e-mail, você e o Bira, para a gente conversar um pouquinho sobre algumas propostas, tá ok? Ok. Valeu, obrigado, Bertelli.